noite no meu agora. Entrou. Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Sempre dando isso, né? Reconectando. Deixa eu ver aqui. Amém. Amém. Ainda não entrou ninguém, mas vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né? A respeito de como a gente usa as desculpas, muitas das vezes, para nos livrar, na verdade, de alguma situação que seja de compromisso ou responsabilidade dada a nós. E uma pessoa que chama bem atenção a respeito disso é Moisés. Moisés, muita gente conhece, né? Moisés são histórias, que é uma história que está na Bíblia, muito contada, que Moisés foi um hebreu que foi criado como egípcio, foi tratado como um filho, né? E Moisés, desde quando ele nasceu, ele já tinha sido escolhido por Deus para uma grande missão. Só que nem o próprio Moisés tinha noção do que seria, né? Naquela época, era um hebreu diferenciado dos outros hebreus, porque na época que Moisés nasceu e que Moisés se tornou adulto, um homem, né? Os hebreus eram escravos no Egito. Eles já tinham saído da posição de convidados para escravo. E aí a gente vai ver a história de Moisés, é uma história bonita, uma história longa também. E se a gente for falar, a gente vai acabar se prolongando. Mas chegou um período na vida de Moisés, aos 40 anos, aconteceu que Moisés, para defender um hebreu, né, alguém do povo dele, ele acabou se tornando um assassino. Ele acabou se tornando, acabou sendo um fugitivo, né, do Egito. E aos 40 anos Moisés estava onde? Fugindo pelo deserto. Chegou um ponto da vida de Moisés que ele foi para Midian, aonde ele conheceu, né, Jetro, as filhas, e lá ele fez a família dele. Só que nesse período, dos 40 aos 80 anos, que quando Moisés foi chamado por Deus, né, Moisés tinha já os seus 80 anos, né? E no dia que Deus se apresentou a Moisés, porque eu creio que nessa época Moisés só conhecia também Deus de ouvir falar, né, das histórias que Deus, do povo, né, muitos hebreus naquela época já estavam na idolatria, mas muitos ainda buscavam o Deus de Israel. E Moisés, digamos assim, que teve uma face a face, a primeira vez que Moisés teve um encontro com o Senhor. E é o primeiro encontro de Moisés com Deus. Moisés, em vez de dizer, Senhor, eis-me aqui, como fez o profeta Samuel, Moisés usou de desculpa. E muitas das vezes a gente acaba se encontrando como Moisés. Em alguns momentos da nossa vida a gente é Moisés, porque a gente arruma de desculpa. Desculpa para não se responsabilizar, desculpa para não se comprometer, desculpa para não fazer. E o nosso tema hoje é esse. Não use de desculpa. Mas infelizmente, por diversas vezes a gente vai se encontrar usando de desculpa. Moisés usou de 5 desculpas, né? E a gente, muitas das vezes, ultrapassa até o limite de 5 desculpas. A gente usa mais. E então, às vezes o povo de Deus, assim, a gente usa. Mas eu não sei. Mas eu não consigo. Mas é tão difícil. Não tenho tempo. Não vai dar. Mas
será que é isso mesmo? Então a gente sempre vai usando palavras, desculpa, formas de se sair daquela responsabilidade. Moisés foi escolhido por Deus desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Nós fomos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Os propósitos que Deus tem pra gente, a gente não conhece. A gente desconhece aquilo que Deus tem a nos oferecer. Mas assim como Moisés só conseguiu ver o que Deus tinha para ele, planejado para a vida dele, Moisés só conseguiu ver tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele no momento que ele aceitou a missão que Deus tinha dado a ele. Muitas das vezes a gente deixa de conhecer os propósitos de Deus na nossa vida porque usamos de desculpa, usamos de maneiras de não se comprometer com o Senhor. Eu não sei pregar, então eu não vou ali falar com meu irmão porque eu não sei usar as palavras. Eu não sei evangelizar, então eu não vou evangelizar. Eu não vou no hospital porque eu não sei o que eu vou dizer para aquelas pessoas que estão ali naquela situação. Eu não vou. Eu não faço. Eu não consigo. Não é esse o meu chamado. O nosso chamado, assim como Moisés. Moisés usou de desculpa. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. E uma das primeiras que Moisés usou foi: quem sou eu? Quem é você? Já parou para pensar quem é você? Muitas vezes a gente se limita, nós mesmos nos limitamos. Não precisa de ninguém para nos tornar incapazes, porque nós mesmos nos tornamos incapazes de desenvolver, seja na obra de Deus ou até mesmo na nossa vida particular. Às vezes, você sonha em fazer uma profissão. Eu sonho em ser médico, mas eu não consigo, não sei. Você mesmo diz: eu não conseguiria ser médico. Você já está se limitando. Meu sonho é ser um advogado. Mas eu acho que eu não ia dar certo eu como advogado. E assim a gente vai se limitando. Meu sonho é ser pai. Mas eu acho que eu não vou ser um bom pai. E assim vamos usando de desculpas e mais desculpa. E a cada vez que a gente usa uma desculpa, a gente está nos limitando àquilo que realmente somos capazes de fazer. E a gente vê, né, que Moisés, ele ficou preso, como é que pode dizer? Ele se viu limitado, mas ele não quis enxergar quem estava com ele, falando com ele. Ele se enxergou no seu mundo. Eu sou pequenininho, eu não sei, eu sou assim, eu sou assado. Realmente, a gente é isso tudo. Mas olha quem é que está por nós. É Deus. Então, Moisés se prendeu naquilo que ele tinha de ruim. Eu não sei, quem sou eu para falar que vou libertar alguém no meio do faraó? Quem sou eu, né, o menor da minha família, né, um exemplo? Quem sou eu, o menor do meu trabalho? Quem sou eu, né, para fazer algo, para fazer alguma coisa? Só que a gente olha para as nossas insignificâncias, realmente a gente é pós-cinza, mas o Deus que nos levanta, o Deus que nos faz andar, que soprou fôlego de vida nas nossas narinas, Ele é o Criador do universo, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, se Ele está falando contigo, se Ele te colocou em algum lugar, se Ele te deu algo, é porque Ele vai te preparar para isso. Ele vai te capacitar para isso. Se fosse para
escolher pronto, Deus não ia ter glória alguma. Se ele fosse para escolher ali o melhor, eu vou escolher o melhor, que melhor fala, né? Eu vou escolher ali o que está bem sucedido, mais inteligente, o mais safo, mais inteligente, vou botar o bam bam bam. Mas e aí, onde é que está a glória de Deus nisso? É muito fácil pegar o safão, que não existe, né? Não existe ser humano perfeito, mas vamos colocar num contexto aqui, né, a nível humano, né, que a gente acha que os outros é melhor que a gente, por ser isso ou aquilo, mas não é nada disso, a gente não é nada sem Deus, enfim. Mas, né, Moisés, Deus poderia pegar ali alguém que, né, aparentemente era alguma coisa naquela época, e onde é que estaria o nome de Deus honrado aí? E Deus, ele faz assim, ele pega a gente com a nossa insignificância, com nossos defeitos, com nossos erros, né, perante toda a sociedade, né? Moisés ali estava fugido, ele estava sem credibilidade, tanto quanto para os egípcios, quanto para os seus irmãos hebreus, que ele não foi criado com os hebreus, então ele era meio que não reconhecido como hebreu, né? Até por alguns ele era favorecido, porque ele foi criado, berço de ouro, aquela coisa toda, no meio da riqueza, mas então ele não tinha privilégio algum, e Deus faz isso. Ele pega o que ninguém dá nada, o que não sabe falar, e o que, né, até em certo momento de sua vida cometeu um assassinato, e Deus muda. E Moisés, né, não, né, também reconhecendo isso, que era pequeno e tudo mais, mas também Moisés estava numa posição cômoda. Moisés, ele estava tranquilo, ele estava ali, já tinha sua esposa, vivia lá no meio da parentela da esposa, tinha seus filhos, apacentava ali seu rebanho, tranquilo, sem estresse. Eu vou me comprometer para libertar povo, me atribular. Não, Deus, eu não sei. Aí começa. Às vezes ele até, né, se achava um pouco capaz de alguma coisa, mas a posição cômoda que ele estava, já estava 40 anos ali, já estava para dizer, vou morrer aqui, já estou tranquilo, já casei, né, já tenho meu trabalho, já sou bem sucedido, né? Para que eu vou me esforçar para alguma coisa? Para que eu vou me comprometer com a igreja? Para que? Eu já tenho meu tempo livre, eu tenho minhas atividades. Eu não tenho tempo. O meu tempo que eu tenho é todo preenchido. Eu não tenho tempo para isso. Mas está precisando na igreja. Mas, não é para mim. Eu não tenho intimidade com essas coisas. Igreja, comunhão é para velho. E não dá. Por quê? Porque você está na comodidade. Você está numa posição que você acha que é cômoda para você. Mas se Moisés, né, tivesse recusado, quem eu escutaria ouvir te falar de Moisés hoje? Se Moisés tivesse, que Deus não brigou não, Deus falou, olha, isso, vai, eu sou contigo, ele teve a opção de dizer sim ou dizer não. Ele falou vários não, até que Deus convenceu ele até o último minuto. Porque Deus, ele é assim com a gente, ele fica ali até o último minuto. Camarada, eu sou contigo, não sou eu que dou a fala, não sou eu que faço ver, não sou eu que dou pernas para andar e tudo. Então, confia, ele fica ali. Mas se Moisés dissesse que não, quem seria Moisés hoje? Ninguém ia saber de Moisés, ninguém ia saber da história do povo de Israel, no caso que ele libertou, né? Então, e Deus ia levantar outro, com certeza. Mas Moisés ia ser esquecido, ia ser só mais um hebreu que ninguém sabe o nome. Então, não fuja de responsabilidades, não fuja do que Deus tem para a tua vida, porque você vai deixar de conquistar bênçãos que podem deixar um legado. Moisés deixou um legado até hoje, esse falado dele. Moisés se deixou ser usado por Deus. Moisés libertou o seu povo da escravidão. Imagina tudo que Moisés perderia, deixaria de viver. A experiência de ter visto Deus face a face, que Moisés lá na frente vê, né? E tudo isso ele perderia pela covardez
não sei, pela comodidade, não sei qual é a desculpa que você hoje vive, que você hoje dá para Deus, para os negócios de Deus, para as coisas de Deus. Eu não sei, mas Deus, ele quer que você assuma a responsabilidade, assuma o compromisso. É muito fácil a gente só ir ali no domingo, não, eu oro, eu vou no domingo, tá bom, e tá tranquilo. Mas e o que Deus quer na tua vida? E o que Deus tem para a tua vida? O que Deus tem preparado para você? Não conta? Não será melhor do que o teu plano de ficar ali esquentando o banco? Não será melhor do que você estar ali apenas por ir, apenas se enchendo, apenas comendo, sendo enchido, sendo alimentado, enquanto o teu irmão próximo precisa de uma palavra que você recebeu, você pode falar, mas você não fala, você não quer se comprometer, você é muito ocupado, você não tem tempo. Amém. Se a gente for ver a história de Moisés, né, a gente for fazer uma análise de Moisés, no caso as desculpas de Moisés foram as mais esfarrapadas, né? Quem sou eu? E é interessante que quando Moisés fala quem sou eu, Deus responde, realmente você não é ninguém, mas eu serei contigo. Muitas vezes nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas nós temos um Deus que é tudo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos faz dar voos altos, é Ele que nos capacita a alcançar lugares que nem a gente mesmo imagina. Fico imaginando Moisés. Poxa, Moisés foi um cara que, né, como eu falei logo no início, quando ele descobriu a origem dele, que ele era da origem dos hebreus, ele tentou de todas as formas amenizar o sofrimento daquele povo lá, que era o povo dele. Inclusive, ao defender um dos hebreus, ele acabou se tornando um assassino por conta de querer ajudar, querer defender. E aos 40 anos, né, ele tinha aquele desejo, aquela vontade de fazer algo pelo seu povo, mas não pôde fazer nada. Pelo contrário, ele teve que sair fugido da terra do Egito para uma terra que ele nunca tinha conhecido e se esconder. Aí aos 80 anos, Deus chega e fala assim, volta no Egito. Agora você vai salvar o teu povo, tu vai libertar, tu vai ser porta, tu vai ser usado por mim para libertar o meu povo que está lá no Egito sofrendo. Mas poxa, muitas vezes a gente se pega assim, gente, mas eu não fiz quando eu era jovem, vou fazer agora, que já estou com a idade avançada. E não é só Moisés que a gente vê colocando limitações. A gente vê também Abraão, Sara. Mas eu já estou de idade avançada. Como é que eu vou ter um filho? Né? E se a gente for ver na Bíblia, vai ter muitas histórias que muitas das vezes o escolhido do Senhor, ele se colocou numa posição de, mas não dá mais para mim. Só que a gente acaba se esquecendo que não somos nós, mas sim é o próprio Deus que está em nós. É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos conduz. E Deus estava falando para Moisés, sou eu que vou te conduzir. Sou eu que vou colocar as palavras na tua boca. Sou eu que vou te guiar. Porque realmente você não é nada. Mas eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. E ele falando para Moisés, mas até que Deus fala, tem um momento que Deus fala, olha só, eu estou falando que sou eu. Eu que coloco a palavra, eu que faço a obra. Eu te uso, você é um vaso na minha mão. E a gente vê hoje, a história de Moisés, a gente vê que Moisés, ele subia um monte para falar face a face com Deus. Moisés se tornou um grande líder daquele povo aos 80 anos. Não importa a idade que você tem. Não importa a limitação que você tem. O que importa é que Deus vai te capacitar.
somos capacitados por Deus para fazer a obra dele. Quando a gente fala, Senhor, ide, eis-me aqui. Pensa você que, eis-me aqui. Eu vou falar, Não, é o Senhor que vai colocar a palavra na sua boca. É o Senhor que vai te levar por caminhos que às vezes você fala, meu Deus, mas é o caminho que Deus te conduziu. E se Ele te conduziu naquele caminho, é Ele que vai fazer você chegar no teu propósito. Muitas vezes, a gente não damos voos altos, a gente não chega em lugares que era pra gente chegar, porque a gente começa a se limitar. Aquele povo lá, todo mundo, quando Moisés libertou aquele povo da escravidão do Egito, quando chegou no Mar Vermelho, e agora? Deus fala, mas Moisés, por que você está clamando a mim? Toca já na água. E o mar se abriu. Moisés, ele se tornou um grande líder. Porque depois que ele percebeu que as desculpas que ele estava dando, né, não mudaria o propósito que Deus tinha traçado para ele, ele falou, tá bom, então eu aceito. Muitas vezes a gente tem que dizer, Senhor, eu aceito o propósito que o Senhor tem. Você tem um chamado? Aceite o chamado de Deus. Porque se Deus te chamou para aquilo, mesmo que você seja gado, Ele faz você falar com a pessoa mais, sabe? Não sei nem usar a palavra certa agora, mas Ele vai fazer você falar sem gaguejar. Mas eu não sei conversar, eu não sei evangelizar. O Senhor, Ele vai te dar estratégias para que você venha fazer isso. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Busque no Senhor a forma certa de você se capacitar. A gente às vezes se limita tanto, isso impede o agir de Deus em nossas vidas. A gente se limita tanto que em vez de a gente abrir a porta para que o Espírito Santo entre e faça a obra, a gente meio que fecha a porta, né? Todo mundo tem, né, um propósito. Deus não chamou a gente para ficar em banco. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para ser a diferença. Não para ser aquele que diz, não para se vangloriar, não para se dizer, eu. Não, tudo que você fizer, tenha certeza que é o Senhor que está te capacitando. Tudo que você buscar, todos os teus sonhos, todas as tuas conquistas, tudo aquilo que você sonha para a sua vida pessoal ou para o seu ministério, tenha certeza que é Deus te dando, Deus te capacitando, né? Moisés, ele se tornou ele não, depois do tempo, ele não fugiu da responsabilidade, se tornou um grande líder do seu, né, conduzindo aquele povo. E sabemos que depois Moisés teve que conduzir um povo que não tinha a mesma intimidade com Deus, tanto que era um povo meio rebelde demais. E Moisés, né, conduziu aquele povo naquele deserto. A gente viu que Moisés foi um dos primeiros profetas que começou, foi um dos primeiros profetas, digamos assim, que fez os milagres, né, que Deus permitiu que milagres viessem a acontecer através de um homem. A oportunidade de Deus na sua vida é agora. Se Moisés não aceitasse, seria lembrado como assassino, ou nem seria lembrado, nem seria citado na Bíblia, né? Ele não seria conduzido. Hoje a gente pode ver a história de Moisés, a gente não lembraria Moisés como um escolhido do Senhor, o que libertou, né? Qual Deus usou para libertar o seu povo.
Então, talvez você não saiba, mas Deus, se você se deixar usar, Deus vai te capacitar não só para te dar os voos mais altos que você um dia sonha, talvez no seu ministério, mas para alcançar aquelas vidas que hoje tem precisado, que a gente tem visto hoje, a necessidade que o mundo tem de ouvir, de viver, não o evangelho de açúcar, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho que te afronta, né? Que bate de frente com você, aquele verdadeiro evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. O reino de Deus está precisando de pessoas com ousadia. Talvez você ache que você não é essa pessoa, mas Deus, é como ele falou para Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O que você acha que você não é capaz, Deus, ele te vê como um capacitado, aquela pessoa que ele pode usar para a obra dele. Então, se permita ser usado, permita Deus trabalhar na sua vida. Não use de desculpa, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E as desculpas só vai te atrapalhar, só vai te atrasar. E quando você se permite fazer o que Deus quer, você consegue abrir até um mar na sua frente. Amém? Amém. Então é isso que nós gostaríamos de estar trazendo para vocês. Amém. Obrigado aí ao Bruno que assistiu. Deus possa abençoar a vida de tua, camarada. Glória a Deus, grande casal de pastores. Não vou dizer que não, senão eu vou estar usando de desculpa. Deus sabe qual é o propósito que Ele tem para nossas vidas. E a gente está aqui para fazer. Não sabemos, é aquela questão. Quando a gente começamos, não sabia nem para onde ir, nem para onde, o que fazer. Ainda não sabemos. Verdade é essa, mas Deus tem cada dia tem nos dado a direção. A gente, às vezes, a dificuldade que a gente tem de um dia se permitir ser usado por Deus é que a gente fala assim, poxa, mas tem pessoas que estão melhores do que eu para fazer isso, pessoas que falam bonito, pessoas que conhecem a Bíblia tão bem. Eu não sei falar direito, não conheço muito bem. Mas Deus não está buscando, como Daniel falou, Ele não busca os sábios, Ele não busca os inteligentes, Ele não busca os que tudo sabem. Pelo contrário, Ele busca aqueles que não têm, que é justamente para Ele capacitar, para que a glória dele possa ser vista, né? Os apóstolos mesmo, nenhum era doutorado, mas todos foram capacitados pelo Espírito Santo. Então você também pode ser capaz. Tenha uma boa noite, caiu tudo aí. Tenha uma boa noite e até uma próxima Amém. live. Fique Demoramos com Deus. hoje. Tchau. Tchau.